Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner, sou psicólogo e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que falar na primeira sessão de psicoterapia. Lá no Instagram eu tinha feito uma postagem nos stories perguntando o que vocês queriam saber, quais temas seriam interessantes para vocês entenderem um pouquinho mais, e tinham colocado uma pergunta sobre o que eu falo geralmente na primeira sessão, ou também o que o paciente pode ser que ele fale na primeira sessão, qual é a regra, na verdade, o que tem que ser feito. Mas antes, pra gente começar a falar sobre isso, vamos rodar a vinheta. Então vamos lá. Na primeira sessão, o que muitas pessoas sempre pensam é: mas o que eu vou falar pro psicólogo? Será que eu vou conseguir me abrir assim pra uma pessoa que eu não conheço? Como que isso vai ser pra mim? Será que essa pessoa vai me julgar? Será que vai ser a mesma coisa que eu venho passando há muito tempo? Como será que eu vou lidar com isso? Eu não consigo, mais uma pessoa vai me criticar? Não consigo lidar com isso. O que eu tenho que fazer? É aí que entra o X da questão. Não existe regra do que deve ser falado. O que é importante você pensar é: quando eu estou indo para terapia, eu estou querendo cuidar de mim. Então eu estou tendo um espaço em que eu posso cuidar de mim ali. Ah, mas já passei com psicólogos que eles me taxaram como errado, ou disseram que eu não estou fazendo coisa que eu não deveria fazer, que eu tenho que mudar de vida, me deram diversos conselhos, falaram da vida deles. É o seu momento. É o momento de você falar de você. Se você teve experiências não muito agradáveis com psicólogos anteriores que você passou, tente dar mais uma oportunidade, uma ou duas ou três. Sempre vai ter um psicólogo que você vai conseguir se identificar. É o famoso rapport que a gente diz, que é essa relação entre paciente e psicólogo que tem que acontecer. Se não acontece, as coisas não vão caminhar da forma que deve ser. Aí o que acontece? Nesse momento que você vai falar sobre você, não existe uma regra de por exemplo, eu tenho que falar isso aqui. Não, você não tem que falar isso aqui. Você realmente não está se sentindo bem com X questões da sua vida? É esse problema que eu tenho. Nossa, eu não consigo lidar com isso, então é isso que eu quero levar na terapia. Você pode levar isso na terapia. Aí você vai encontrar meios de poder falar aquilo. Então, por exemplo, quando você chega, alguns psicólogos vão perguntar, outros não, vai depender muito de cada um. O que te trouxe até a terapia? Daí você já vai pensar, mas o que eu vou responder? Você pode responder que, por exemplo, eu venho sofrendo muito de ansiedade porque eu não consigo passar numa prova da faculdade. Eu fiz várias vezes e não estou conseguindo lidar com isso. Ou vou me mudar de casa e não sei se onde eu vou morar vai dar tudo certo. Isso tem me preocupado bastante. É o que mais te aflige naquele momento. É aquilo que vier à sua cabeça, que você vê que realmente tem necessidade de você falar. Não precisa tirar lá do fundo um segredo muito obscuro seu, se você não se sentir confortável com aquilo. Mas o que você se sentir confortável, você pode falar, tá bom? Lá no Instagram, eu fiz uma postagem há um tempo atrás já falando sobre isso. E como esse tema apareceu de novo, acreditei que seria interessante trazer. Também me perguntaram, aproveitando a deixa, do que o psicólogo fala numa primeira sessão. E agora eu quero comentar com vocês um pouquinho do que eu falo na primeira sessão com o paciente. Como eu trabalho com a TCC, que é a abordagem terapia cognitivo-comportamental, que eu vou explicar para vocês num outro vídeo, ela tem toda uma estrutura, tem toda uma forma de você lidar com as questões do paciente ali naquele momento, principalmente na primeira sessão. Então, a gente vai fazer uma breve avaliação, que a gente chama de avaliação inicial. E nessa avaliação inicial, a gente pergunta, por isso que eu até comentei que tem psicólogos que perguntam e outros não. Em específico, na minha abordagem, geralmente nós perguntamos, tá? E pelo menos no meu método de trabalho, eu pergunto: o que te trouxe a sessão? Também, como você se sente com relação a isso? As suas áreas de vida, como que é? E a gente vai perguntando, a gente vai explorando muito mais para conhecer numa primeira sessão com o paciente mais da realidade dele. Quais os medos, quais as aflições. Claro que a gente não vai fazer todo um trabalho gigantesco, porque é a primeira sessão, a gente está conhecendo a pessoa, assim como o paciente também está conhecendo a gente. Então é um processo que vai aos poucos e a gente vai compreendendo um pouquinho mais de como é. No final de cada sessão, geralmente a gente pergunta,
faz um feedback do que a pessoa achou, se a pessoa quer que a gente melhore em algum ponto, que às vezes a pessoa não se sentiu confortável, mas que na próxima sessão a gente pode melhorar aquilo juntos. Tá? A gente explica também como é nosso método de trabalho, como a abordagem TCC funciona na vida da pessoa, e também a gente dá um resumo de tudo que foi falado naquela sessão. O resumo ele pode acontecer ao longo da sessão ou ele pode acontecer também no final, tá bom? Então, se você tiver mais alguma dúvida a respeito tanto da abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, então lembre-se sempre, quando vocês verem esse termo TCC, não significa que seja trabalho de conclusão de curso, que geralmente as pessoas conhecem, mas também pode ser ATCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, alguma dúvida sobre o processo de terapia, vocês podem me perguntar também, tá? Podem comentar aqui nos comentários a respeito disso, ou lá nas minhas redes sociais também, que, como sempre, eu convido vocês a participarem lá das coisas que eu posto. Inclusive essa caixa de texto que eu abri lá, que as pessoas puderam comentar, teve muita gente que interagiu. Então, se você ainda não conhece a minha página, eu convido vocês a irem lá conhecer, que é @psicólogo.wagnergomes, e também no Instagram, no Facebook, que eu também posto mais algumas coisas, que é Psicólogo Wagner Gomes, tá? Aqui no meu canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu sempre trago muitos conteúdos interessantes que você pode usar no seu dia a dia, tá? Que são muito importantes para você, ou se às vezes você conhece com alguém e você queira compartilhar, fique também à vontade. E deixa, como sempre, aquele joinha lá, para fortalecer nosso canal aqui, porque às vezes acaba precisando. Na verdade, acho que sempre precisa, né? Mas, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sanado as suas dúvidas. Se não sanou, como eu já disse, pode me procurar, que eu estou disponível, tá bom? Então, até a próxima.